Olá, aqui é a professora Amabile de Língua Portuguesa. Bom, alguns alunos tiveram dúvidas em relação à nossa aula número 7, em que a professora passou alguns exercícios relacionados aos homônimos e parônimos. Vamos dar uma olhada no exercício então. Vamos lá ao exercício. No início, a professora apresentou dois textos. O texto 1 diz assim: veja 5 passos para se dar bem em concursos. Conheça formas de organizar o cotidiano para obter sucesso nos concursos. Dica número 1, rotina. Crie uma rotina de estudos. Diariamente, separe algumas horas para se dedicar ao concurso de acordo com a sua disponibilidade. Faça um cronograma com os assuntos e siga-o. Dica 2, exercícios. Uma das melhores formas de absorver o conteúdo é fazendo exercícios. Assim que terminar de estudar, pratique. Depois temos a dica 3, que fala sobre banca, 4 sobre tempo e 5 sobre... No texto 2, nós temos a seguinte informação. Tite é absolvido e segue dirigindo o Internacional. O Internacional recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. Expulso na partida contra o Palmeiras, o técnico Tite foi julgado nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, e absolvido por unanimidade. Com isso, poderá dirigir o time gaúcho contra o Vitória neste domingo. Então, aqui nós temos uma notícia aí no texto anterior. Nós temos dicas para você se dar bem em concurso, né? Esse era o objetivo do texto. Vamos então às questões. Na dica exercícios, lá do texto 1, aparece o verbo absorver. No contexto apresentado, qual é o significado desse verbo? Então, nós temos que voltar lá no texto 1, na dica exercícios, como diz ali no exercício, na dica exercícios, aparece o verbo absorver. Vamos localizar o verbo absorver. Uma das melhores formas de absorver, está aqui então, né? E qual é o significado? Vamos analisar todo o contexto, toda a frase e entender qual é o significado deste verbo ali na frase. Uma das melhores formas de absorver o conteúdo é fazendo exercícios. Assim que terminar de estudar, pratique. Então, vamos analisar, já localizamos o verbo. Então, vamos analisar a frase, entender o contexto e explicar qual é o significado deste verbo, desta palavra, ali nesse contexto. É isso que a número 1 pede, ok? Número 2. No segundo texto, aparece o verbo absolver. Qual é o significado? Então, lá no segundo texto, quando falamos sobre o técnico Tite da época, nós temos a palavra absolver 2 vezes. Lá no título, né, na chamada, Tite é absolvido e segue dirigindo o Internacional. Então, a terceira palavra da frase ali, absolvido, já aparece. E depois, lá na antepenúltima frase, nós temos, nós temos... nesta sexta-feira, ele foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e absolvido por unanimidade. Então, localizamos novamente ali a palavra absolvido, do verbo absolver. Qual é o significado? Você vai analisar todo o contexto, toda a frase e entender qual é o significado desta palavra ali neste contexto, ok? É isso que você precisa fazer, explicar o significado do verbo absorver no primeiro exercício, no primeiro texto, e lá do segundo texto, o significado do verbo absolver. Eles são semelhantes, mas não são iguais. Depois, nós temos algumas definições de palavras, que são semelhantes também, são parônimas e têm significados totalmente diferentes. Vamos a alguns exemplos. Tráfego e tráfico. Tráfego é trânsito de veículos e tráfico, comércio ilegal. Descrição, ato de escrever. Discrição, qualidade de quem é discreto. Eminente, elevado. Iminente, algo que está prestes a acontecer. Então, atente-se a esta tabela, porque ela será essencial para você fazer o próximo exercício, que é este aqui. Agora que você já sabe o significado de cada um dos parônimos do quadro, copie as frases a seguir no caderno e complete-as utilizando o termo adequado. A professora colocou esse detalhe de copiar as frases no caderno
Mas isso é para quem está preferindo fazer no caderno e tirar foto. Mas se você já se adaptou a editar o arquivo que a professora manda e colocando as suas respostas ali, né, e encaminhar, melhor ainda, tá? A professora encaminhou uma cópia para cada aluno. Você pode, nesses espaços em branco, completar com a resposta que você escolheu e encaminhar para mim. Não precisa copiar no caderno se você já se adaptou bem com a edição do arquivo e envio, ok? Mas se não, copia aí no seu caderno, tira uma foto e envia para mim. Fica a seu critério, ok? Não esqueça que quando tirar foto, tire uma foto de um ângulo que seja favorável à correção, ok? Para que a professora consiga observar todas as palavras sem muitos problemas, sem muitas dificuldades, ok? Porque às vezes as fotos saem um pouco desfocadas e fica complicado na hora da correção. Vamos então lá. A letra A diz assim: o espacinho cientista ganhou o prêmio Nobel. O que nós queremos, o que nós podemos colocar nesse espacinho? Você precisa voltar lá na tabela, analisar quais daquelas palavras vão se encaixar, ou vai se encaixar, né? Qual delas vai se encaixar ali nessa frase? Seria a palavra tráfego, inflação, descrição, eminente, dispensa? Não sei. Você vai analisar, porque ali nós temos a palavra e o significado dela. Então, você vai analisar os significados e ver o que vai se encaixar melhor ali na letra A. Letra B. Os alimentos foram colocados na... O que completaria esta frase? Qual das palavras apresentadas lá no quadro completaria esta frase? E assim nós vamos completando. Todas as palavras que vocês precisam colocar nessas frases incompletas se encontram no quadro, certo? Todas elas se encontram no quadro. Então, é só você analisar o contexto da frase e escolher qual delas se encaixa melhor ali nesse espaço em branco, ok? Eu espero que vocês tenham entendido melhor. Se alguém tiver alguma dúvida, mesmo depois do vídeo, pode comentar lá, colocando a sua dúvida. A professora com certeza responderá. Mas espero que tenha sido esclarecedor para vocês agora, ok? Então, tenham uma boa aula. Qualquer dúvida, me procurem. E é isso. Até quarta-feira que vem. Beijo, galera!